voltamos para o nosso terceiro e último bloco para a gente debater essa inovação, né, dentro do direito ligado ao trânsito, que é a necessidade do exame toxicológico. Correto essa palavra? Sim, Falei certo? sim. Ah, muito bem. Doutores, qual é a necessidade, né? Qual foi talvez a visão do governo ao impor isso? E quando a gente fala aqui governo, nós estamos falando de governo A ou B, estamos falando da figura central de um governo, né, da administração, em impor essa exigência. E na visão dos senhores, isso veio para contribuir ou vai permanecer da mesma forma? Como que vocês têm a visão a respeito disso? Olha, como você inclusive mencionou no último bloco, doutor, é um assunto polêmico, né? Que divide opiniões, mas eu, como cidadão, eu defendo que a existência dele, né? E como presidente do CETRAN também. E por quê? Além de atuar como presidente do CETRAN, eu sou policial militar há 30 anos, né? E de lá, no mínimo uns 15 anos, foi lidando com o trânsito. E a gente tinha dificuldade, muitas vezes, de abordar o cidadão que está com a capacidade psicomotora alterada. Então, de 2006 para cá, entrou em vigor a lei seca, né? 2008, melhor dizendo, a lei seca. E para aferir se o cidadão está com a capacidade psicomotora alterada com o álcool, é mais fácil, com o etilômetro, né, que é o famoso bafômetro, né? Com relação às drogas ilícitas, no caso da cocaína, maconha e outros tipos variados de droga aí, não tinha um equipamento para aferir essa capacidade psicomotora. Então, não é uma regra geral, mas em sua maioria, isso eu diria que pelas estatísticas, em sua maioria, os caminhoneiros, para cumprir uma carga horária determinada e chegar de um lugar, ponto A ao ponto B, terminavam utilizando de drogas, né? Aquela que era de fácil aquisição, o famoso rebite, né? E aí, esse caminhoneiro terminava viajando de forma, vamos dizer assim, sobrenatural, com a capacidade psicomotora alterada. Então, essa lei, quando ela veio, essa cobrança que criou na Lei 14.071, quando alterou o Código de Trânsito Brasileiro, ele criou o artigo já 165B, trazendo esse tipo de cobrança para as categorias C, D e E. Ou seja, justamente essa categoria profissional, essa categoria que eu estou falando, dos motoristas. Então, se você tem sua habilitação categoria A e B, você não tem a obrigação de fazer o exame. Agora, se você tem a categoria C, D e E, você tem que fazer esse exame quando vai fazer essa adição, essa mudança, né, para uma dessas categorias, e quando da sua renovação, você tinha que fazer esse exame. Com essa inovação que veio agora, recente, pela Lei 14.599, ela tornou obrigatório a cada 2 anos e meio, para os condutores que têm menos de 70 anos, fazer o exame periódico. Hoje, a habilitação, as pessoas com menos de 50 anos, têm a sua habilitação validada por 10 anos. Então, ele vai ter que fazer, além do exame que ele fez para renovar, ele vai ter que fazer mais 2 durante esse período. Além do que, quando completar 10 anos, ele vai ter que fazer novamente o exame. Então, os chamados exames periódicos. Então, se eu tenho uma categoria, que é o meu caso, o caso da Sara, que nós somos examinadores de trânsito também, a cada 2 anos e meio a gente tem que fazer, independente se você está conduzindo ou não um veículo daquela categoria, C, D e E. Você tem que fazer esse exame periódico, né? Justamente, e assim, quando a gente vai analisar um texto de lei, e isso eu estou falando para os demais, que nós aqui da área do direito, a gente já sabe que tem que fazer não só a interpretação gramatical, mas a interpretação teleológica do porquê. Então, imagine, a pessoa faz um exame para tirar a habilitação e só daqui 10 anos que ele vai fazer outro exame. E nesse período ele estava liberado, vamos dizer assim, liberado entre aspas, né, para usar esse tipo de droga que faz com que ele fique acordado mais tempo para dirigir. Então, estabelecendo esse exame periódico, essa periodicidade a cada 2 anos e meio, de certa forma, o propósito dessa lei é inibir que esse profissional do trânsito, né, motorista profissional,
venha fazer o uso de substâncias, né, que comprometem a sua capacidade psicomotora. É importante nós analisarmos exatamente de onde surgiu, né, essa lei, que, a meu ver, também é muito positiva, porque quando eu trago isso, além dessa questão de proteger o trânsito, eu também estou trabalhando a temática das drogas, né? Porque trabalhando isso nos caminhoneiros, nos profissionais, né, do trânsito, por assim dizer, que nós também, enquanto examinadores, somos Sim. profissionais do trânsito, né? Que às vezes a gente pensa na lei do caminhoneiro, né? Porque dirige categoria grande e tudo mais. Mas quem é examinador, de repente quem trabalha com transporte de animais ou algo nesse sentido, também entra nessa situação, né? Então, analisar de onde surgiu isso, mas também ver a função social dessa lei, que nós estamos trabalhando a temática para diminuir o uso de drogas, independente da situação, né? E além de onde surgiu, nós também temos que ver o que de benefício essa lei vai trazer, como já trouxe, né? Nos primeiros 6 meses, onde houve a obrigatoriedade do exame, nas rodovias federais, nós estamos falando só de rodovias federais, houve uma redução de 38% no número de acidentes. Então, quer dizer, a consequência está bem clara, né? Quando você fiscaliza, quando você exige uma situação dessa forma, em contrapartida, você diminui os riscos de acidentes, de lesões e de mortes no trânsito, né? Então, é inquestionável a importância, o valor que essa norma tem para o trânsito no geral, principalmente para os profissionais, né? Que aqui a gente pensa numa regra, poxa, vou ter que gastar, além do meu processo de renovação, vou ter que gastar ainda com outro exame toxicológico, mas pense, é garantia para você e garantia para as pessoas que, como você, se utilizam do trânsito com veículos grandes, né? De grande porte. Então, é positivo por todos os ângulos, a meu ver. Então, para todos os efeitos, o exame trouxe, na verdade, avanços, né, para essa questão. E eu, sinceramente, assim, uma visão muito pessoal, né? Eu nunca cheguei a atuar em casos como esse. Mas eu me pego muito àquilo que a doutora falou no início. O trânsito está intimamente, diretamente ligado ao direito à vida. Sim. Todo e qualquer cuidado que é feito, que vai ser feito, ou que já foi feito para preservar a vida, ele é essencial e ele é importante. Às vezes a pessoa fala, mas bate o carro, resolve depois. Não é só o dano patrimonial. Patrimônio você recupera, você dá um jeito, mas e a sua vida? Né? E às vezes não é só a sua vida, você causa uma questão dessa, envolve a vida de um terceiro também, porque às vezes você fica, mas pela sua imprudência você condena outra pessoa a perder a sua vida. Então, mesmo sendo polêmico, mesmo com tanta gente indo contra, eu também, né, faço coro ao que os doutores acabaram de dizer. Eu sou muito a favor e eu acho que cada dia mais tem que ter mais leis, mais regras para justamente fazer com que as pessoas entendam que não é tirar um direito delas, é garantir o direito à vida delas e de outras, né, e de outras pessoas. E digo isso porque eu já sofri um acidente de trânsito por pura imprudência de uma pessoa que não poderia estar conduzindo. Né? Graças a Deus eu não tive maiores sequelas, mas é isso que a gente se pergunta todos os dias, né? Poxa, se a pessoa tivesse cuidado, se a pessoa tivesse cumprindo as regras, se a pessoa tivesse tido uma boa formação, uma formação correta, talvez isso não teria acontecido. Doutores, estamos chegando ao final do programa. Vou renovar o convite para que os senhores estejam com a gente novamente muito em breve para continuarmos a debater outros assuntos. E eu vou considerar esses segundos finais para que os senhores se despeçam dos nossos telespectadores e ouvintes e peço que ao final os senhores informem os seus respectivos Instagrams. Tá joia. Foi uma alegria, uma satisfação poder estar aqui. Estamos sempre à disposição, né, para levar informação à nossa comunidade, para trocar ideias, né, nesse bate-papo que acaba fazendo a gente crescer também, né? E como você disse, que venham mais leis, né? E a nossa filosofia do direito diz que enquanto nós não estivermos preparados para a liberdade, é necessário que existam sim regras, né? Então, se todo mundo soubesse respeitar o espaço do outro dentro do trânsito,
talvez nós não necessitaríamos de tantas regras, né? De tantas situações que nos determinam por onde nós Como talvez a mais devemos básica, chegar. que é, se for dirigir, não beba. Pronto. Isso evitaria já tantos e tantos problemas que a gente enfrenta, né, doutora? Mas, perdão pela Exatamente. interrupção. Imagina. Então, assim, essa temática do trânsito é muito boa, é apaixonante, né? Eu e Messias, que já estamos aí há muito tempo trabalhando com trânsito, a gente se envolve cada vez mais, porque exatamente, mais uma vez, é falar de vida, né? É falar de qualidade de vida, é falar de, por exemplo, fluir, né, o trânsito e tudo Com mais. segurança, né? Com segurança, mas antes de tudo é falar de vida. Então, muito obrigada pelo espaço, estamos à disposição. E o Instagram é Sara Cris Garcia. Tá? Estamos à disposição. Muito Obrigado, obrigada. doutora. Doutor Messias. Olha, como eu falei inicialmente, é agradecer, né, o convite e nos colocamos aí à disposição, né? O CETRAN está à disposição para vir falar sobre trânsito, né? Porque a gente sabe quanto recurso está chegando lá porque está exigindo, vamos dizer assim, existindo um mau comportamento no trânsito. Isso é o reflexo. Existe um mau comportamento no trânsito, o condutor sofre as consequências e termina, às vezes, perdendo o seu direito de dirigir, vamos dizer, temporariamente, porque cometeu uma infração que poderia ser evitado, né? E, assim, a infração é a menor das punições, porque, como você falou agora há pouco, a questão do acidente, você perde a vida, perde um membro do seu corpo, né? Então, tem todas as penas maiores do que as infrações. Mas é só agradecer, colocar à disposição aí, estamos abertos a outros temas aí relacionados ao trânsito. A você que acompanhou o nosso programa, nos deu a honra da sua audiência, muito obrigado por mais uma vez estar conosco. Reiteramos que nosso programa está sempre à disposição para pautas e sugestões, para aquilo que você entende como necessário à vida da sociedade. Reiteramos também que o nosso programa vai ao ar toda terça e quinta-feira, às 21h30, aqui na sua TV Araguaia. Muito obrigado e até a próxima.